A presença feminina cresceu na Petrobras, mas representa apenas 17% do total de trabalhadores. Em todas as funções da empresa, as mulheres recebem menos do que os homens, exercendo a mesma atividade. A gente vai falar agora sobre esse assunto com a Cibele Vieira, ela que é diretora da Federação Única dos Petroleiros e do Sindicato dos Petroleiros aqui de São Paulo. Bom dia, Cibele. É um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Marilu. Muito bom estar aqui também, né? É importantíssimo a gente sempre tratar desses temas também. Sem dúvida. Cibele, como é que tem sido a luta contra a discriminação de gênero no ambiente de trabalho, no setor petroleiro, né? Local aí considerado exclusivo de homem até recentemente? Olha, é uma questão muito difícil, porque realmente havíamos muito pouca de nós, né? A gente, salvo engano, quando eu entrei em torno de 2002 na Petrobras, entrei no fim de 2002, éramos menos de 10%. E agora já cresceu para 17%. Só que parou de avançar até porque parou de ter concurso público. Mas isso torna muito difícil até se pensar no combate a questões de discriminação, assédio, enfim. Só que a gente tem avançado, sim. A gente, em 2012, a gente fundou o Coletivo de Mulheres da FUP, que a gente, na época, tinha a Graça como presidenta da Petrobras e a Dilma como presidente do Brasil, e a gente conseguiu avançar em uma série de pautas que parece básica. Por exemplo, a questão de uniforme, né? A gente ter um uniforme adequado ao corpo feminino, principalmente a questão da calça, né? É muito necessário para quem trabalha na área, enfim, até gestantes, né? Também tem uma adaptação do uniforme. Infelizmente retrocederam, né? Muita coisa de 16 para cá piorou. A gente parou de conseguir usar até essa questão do uniforme que eu estou dando como exemplo, a gente parou de conseguir pedir o uniforme feminino na prática. E agora a gente já percebe uma retomada. A Petrobras e o sistema Petrobras subsidiados também, elas têm uma série de selos, esses, né, algumas certificadoras, selo de igualdade de gênero. Então, eles têm um comitê de subdiversidade na companhia. E antes a gente tinha uma cadeira, o sindicato participava desse subcomitê. Na prática, de 2016 para cá, estava tudo meio morto. Aí começou a se retomar também, né, esses subcomitês, e nós estamos negociando, estamos pleiteando para conseguir voltar a ter uma cadeira do movimento sindical nele. Exato. Você estava falando em relação ao uniforme, né? No caso da calça. A gente sabe, né? Por exemplo, quem fez corte e costura, né? Eu já fiz, tem a questão do cavalo, né? Exatamente, onde, enfim, fica mais largo no homem e mais justo, justamente na mulher. E é um incômodo para as mulheres isso. Pode parecer, pessoal, poxa, o que, que tem uniforme? Pode parecer simples, mas não é, né? É uma questão também de respeito às mulheres, né? Sim, a gente tem muita dificuldade em questão de vestiário, né, questão de banheiro, principalmente é isso, porque é, ainda esse 17% ele está mais concentrado no administrativo. Quando você vai para a parte mais operacional da empresa, vamos lembrar que a gente está falando de uma empresa de petróleo, né? Então somos poucas ainda, né? Então na operação, na refinaria, na plataforma são poucas. E aí você tem essa questão, um exemplo foi do uniforme, você tem a questão de vestiários, aí às vezes tem um vestiário só, um banheiro só, você tem que caminhar um montão, porque uma refinaria é uma coisa bem grande, você ir de um lado para o outro demora, né? Não dá para ter um só também. Então, você tem uma. E até o acesso, né? Daí, no caso, nós petroleiros crachá verde, do jeito que a gente fala, próprio, a gente entra com concurso público. Aí a diferença salarial é na progressão da carreira, né? Que a gente vai tendo aqueles avanços. Falam que é por mérito, mas não é só o mérito, os fatores que contam. Aí que começa a desigualdade entre homens e mulheres, no nosso caso. Só que tem vários petroleiros e petroleiras que são terceirizados. E aí, às vezes, eu já teve situação na Replan, por exemplo, vou citar especificamente, que uns anos atrás eles estavam contratando soldadores.
E aí tinha tido uma parada de manutenção, que é uma época que vai um monte de gente temporária atrapalhar naquele momento específico. E tinha mulheres que estavam trabalhando na parada. Abriu vaga para 6 soldadores, as mulheres se inscreveram e foi falado para elas que o engenheiro da área não queria mulher. E se elas quisessem, elas poderiam aplicar para a vaga que estava tendo na limpeza. Sem demérito a atividade de limpeza. Só que elas Sim, tinham uma claro. especialidade e que era, inclusive, uma remuneração maior. Então, daí quando você pega... E aí a gente atuou, né? A gente foi conversar e falar, não, é porque a mulher distrai o homem na área. Né? Então, assim, porque Como? os homens ficam olhando para nossas bundas, vou colocar bem clara a situação, aí, É. aí não contrata mulher, né? Em vez de lidar com os homens que têm que concentrar no trabalho deles. Né? Tem coisa mais importante para ser feita ali durante o horário de serviço do que isso. Né? Então, assim, e isso faz pouco tempo, tá? A gente está falando da Petrobras, imagina nas outras. Agora, sim, tem tido algumas coisas de preparação de mulheres, também LGBTIQ, questão também de negros e negras, Sim. para preparar para poderem assumir cargos de gerência. Isso foi um movimento que começou a acontecer. A gente está vendo também na empresa, começou a ter uma campanha contra assédio, tanto moral como sexual, né, de denúncia voltada para gênero. Só que a gente tem muitas limitações práticas. Por exemplo, durante esta campanha de combate ao assédio, incentivando as pessoas a denunciarem, chegou um caso no sindicato de um assédio sexual que estava ocorrendo e que tinham 2 vítimas. E aí teve todo um processo de investigação em torno disso, e a conclusão que eles chegaram é que não era assédio, era comportamento inoportuno, e que eles iam, né, tirar a pessoa da supervisão, mas que estava bom. E a gente pedindo para que fosse transferido a pessoa, o agressor, né, porque as vítimas não estavam à vontade de trabalhar no mesmo ambiente do agressor delas. E era o caso de o agressor era um petroleiro próprio e as 2 mulheres eram terceirizadas. E aí se passou pano, num primeiro momento. Ah, não, porque não foi tudo isso para precisar transferir a pessoa, vai afetar a vida, a família vai acabar sabendo, né, que ele é casado. Daí ele falou, olha, o cara ele tinha que ter pensado nisso antes, né? Agora não, que elas estão se sentindo inseguras. Aí a própria ouvidoria da empresa, né, participou de um processo, o gerente falou para ela, foi reforçado com a ouvidoria junto, com mais gente junto, que tudo bem trabalhar com o agressor, que no começo é ruim, mas depois passa, depois melhora. Aí, Nossa. aí o sindicato teve que atuar e a gente conseguiu transferir, né, o agressor para uma outra unidade para não ter acesso, né, não ter um convívio direto ali. Né? E daí, enfim, está todo um tratamento. Mas mesmo com toda a campanha que está sendo feita para denúncia, chegaram a falar isso para as vítimas. Olha, um despreparo completo. Né? Então, a gente, até por isso que a gente está pedindo para voltar a ter uma cadeira no comitê no comitê de diversidade, para a gente conseguir acompanhar de forma melhor essas situações. Quer dizer, é o reflexo do machismo estrutural da sociedade, não é isso? Quer dizer, isso tem em todos os ambientes de trabalho, né? Nós que somos mulheres, nós sabemos, né, Cibele? Isso aí é incrível. E eu quero também perguntar para você em relação ao próprio sindicalismo, né, do qual você faz parte, que também é um ambiente machista, vamos combinar, né, não é isso? Está tendo avanços, a gente já percebe, né? Alguns sindicatos com presidentas mulheres, enfim, mas também não basta só colocar a mulher no cargo de direção, ali perto, num cargo também significativo, mas é preciso dar voz às mulheres, né? E às vezes a gente não tem voz, não, né? Pois é um processo que a gente tem que ter uma compreensão de que quando a gente fala que o machismo é estrutural, é porque ele realmente é. Né? Tanto homens como mulheres, nós somos criados em um ambiente que nos ensina que mulher tem um determinado papel e homens têm um determinado papel. Que homens têm que ter um determinado comportamento
e mulheres têm que ter um determinado comportamento. Então, é um processo de desconstrução para todos nós. É óbvio que nos homens, o machismo, ele pesa nos ombros no sentido de cobrar que ele seja um provedor, inclusive que ele controle a família dele, né, e que isso acaba gerando os comportamentos agressivos que a gente às vezes vê. Né, aquela questão de ter que ser um macho, né, ter que se impor com aquela postura, aquele jeito, enfim. E isso é um processo de desconstrução. Né? O machismo, ele pesa nos homens em alguns sentidos, só que nós mulheres, ele além de pesar, ele mata. Né? Então, assim, nós somos as oprimidas dentro da sociedade patriarcal machista. E isso a gente vem tentando tratar na FUP, porque essa desconstrução é um processo contínuo. A gente tem conseguido, toda a plenária nacional dos petroleiros e petroleiras da FUP, a gente tem tido uma mesa voltada para esses temas. E uma delas foi, a gente já tratou o papel social de gênero, a gente já tratou a masculinidade tóxica, que tem a ver com isso que eu estou falando, né, porque a maioria, e a gente precisa dos homens nesta luta, não é apoiando essa luta, porque no primeiro momento, mesmo aqueles que querem participar do processo de desconstrução, eles acham que eles apoiam, não apoiam, fazem parte. Né? Enfim, só não vai querer também ser o protagonista do debate. Tem homem que então, né? Mas, assim, porque tem toda uma questão de visibilidade feminina, enfim. Agora, sim, precisa estar junto. E a gente tem mudado bastante, né? Eu acho que tem uma coisa geracional na sociedade como um todo, que a gente percebe que essas gerações mais novas, digamos assim, tudo bem que no sindicalismo mais novo eu estou falando da faixa de 40 e pouco, né? Mas já tem uma visão bastante diferente de várias coisas. Da paternidade, embora ainda deseje muito, tem muito a desejar. Agora, tem avançado. E aí a gente conseguiu as cotas na FUP, e isso foi muito importante. A gente saiu de 0 para 8 no primeiro momento, agora 7, até porque é proporcional ao tamanho da categoria. E na FUP, apesar de ser, isso quer dizer que de 15 titulares nós temos 2 mulheres, na suplência também, no Conselho Fiscal também. Tá? Então, a gente somos poucas ainda, né? Só que eu, por exemplo, que estou aqui participando, estou na Secretaria de Administração e Finanças. Né? Então, assim, nós ocupamos na FUP espaços de influência. Nós poucas que temos, nós temos sim um espaço considerado. Né? Nos sindicatos também tem conseguido ampliar. Antes de vir para a FUP, eu fui coordenadora do meu sindicato, eu fui a segunda coordenadora mulher de algum sindicato petroleiro na nossa história. A primeira foi Estéreo do Espírito Santo, eu fui segunda, agora estamos com Miriam, a terceira no Rio Grande do Sul. Né? Então a gente vê, e tem outros sindicatos, pelo menos uns 2, que a gente enxerga uma possibilidade de, na próxima gestão, ter mulheres na coordenação. Isso é bem significativo. Né? E a gente sempre tem uma preocupação, embora, como nós somos poucas, é uma carga bem grande, e às vezes também, por mais que é uma preocupação que a gente vem colocando, em algum momento acaba passando, digamos assim, mas de reuniões, de espaços importantes, a gente sempre tentar ter pelo menos uma mulher, porque essa questão da representatividade, a questão, né, isso até ajuda a gente a incentivar mais mulheres a vir para o movimento sindical, a questão de se enxergar naquele espaço. Então, a gente, como um todo, tem tido esse olhar e temos conseguido avançar nesse sentido. Isso não quer dizer que não continua tendo os problemas internos e que seja tudo um mar de rosas, mas temos conseguido melhorar. Tá certo. Agora, falando também de uma pesquisa aqui do Diese FUP, que é impressionante, né, que em todas as funções exercidas na Petrobras, as mulheres recebem menos do que os homens. A gente tem aqui o dado
que nos cargos de nível médio, elas ganham, em média, 77% de uma remuneração do que os homens ganham, exercendo a mesma atividade, e quando se trata de nível superior, essa relação é melhor, né? Chegando a 92% da remuneração dos homens, né? Temos esse dado, e um outro dado que eu gostaria que você comentasse é em relação às trabalhadoras pretas, né? No perfil étnico-racial das mulheres na Petrobras, mostra que elas representam 0,04% do total de gerentes da empresa e 0,04% em funções gratificadas. Vamos falar aí sobre o dinheiro, essa questão também que atinge, né, as mulheres negras. Porque é aquela questão, né, Marilu? A gente entra até que com um salário igual, no caso da Petrobras, porque é o concurso público. Só que todo ano tem o que chama internamente do avanço de nível promoção. E aquilo você vai aumentando, né, a sua faixa salarial aos pouquinhos, vai galgando na carreira. E é aí que a gente consegue, é aí que vai se dando essas diferenças, né? Porque aí na hora da promoção vem na questão do machismo estrutural, né? Às vezes pode ser até de uma forma declarada, ou pelo menos bem perceptível, e às vezes pode até não ser, porque a gente tem uma questão de que é o que a gente está colocando, nós somos criados assim. Então é comum, às vezes, quando vai ter uma distribuição de tarefa, passar as tarefas de mais visibilidade para homens, em vez de para mulheres. É, na área técnica, às vezes, mesmo sendo que a mulher passou no mesmo concurso que os homens, achar que ela não vai conseguir desenvolver aquilo. Se tiver que fazer alguma coisa que tem numa apresentação, a mulher não fala tão bem em público. Então, assim, e daí quando vai falar nas reuniões é interrompida, né, muito mais do que os homens. Então, são coisas que vão acontecendo que às vezes a gente nem se dá conta que isso é machismo. A gente acha que, enfim, né, com o olhar treinado que você vai se dando conta do quanto que isso prejudica as mulheres no dia a dia. Eu mesma, logo que entrei na Petrobras, não percebi essas coisas. Aí, né, quando o movimento sindical foi apontando, a gente foi participando de fóruns, né, de feministas, e aí você percebe o quanto gritante é. Depois que você tem contato a isso, né, a crítica que se tem sobre o machismo estrutural, você vai olhando para o seu dia a dia, você percebe, você olha, nossa, como que eu não vi essas coisas antes? E na questão das mulheres negras, há uma dupla opressão, né? Porque você tem na questão de ser mulher e negra, mesmo às vezes para algumas mulheres, a mulher negra para ser subordinada à mulher branca, né? Então, assim, é muito, muito mais difícil ainda para as mulheres negras do que para nós, né? Porque a gente tem uma posição de fala, de espaço social, mas tem na questão do machismo, mas na questão racial, e no Brasil não dá para ignorar isso, é muito forte. Agora, Marilô, eu só queria colocar um dado rapidinho para a gente não deixar de passar batido disso também, porque já foram indicados 7 novos diretores para a Petrobras, né? Agora, no nosso governo, já foi indicado 7 diretores, apenas uma mulher. Então, assim, a gente está para sair as indicações dos gerentes executivos e dos gerentes gerais da nova gestão. A FUCA até soltou uma nota colocando isso, né, que a gente era 0 mulheres na diretoria, então uma é um avanço, mas continua uma subrepresentação na alta gestão da empresa. E a gente espera que isso seja alterado. A gente espera que, mesmo que não seja às vezes imediato, através desse tipo de informação, e também existem outras mulheres sim que seriam capazes de assumir, a gente consiga ir melhorando essa relação. E que nas gerências executivas e gerências gerais isso não se repita, né? Que tenha uma representação maior, até porque foi um assunto muito debatido durante as eleições. Foi colocado muito forte essa questão da representatividade feminina, então a gente espera que a gente veja isso na prática, não só nas ações que são importantíssimas, de combate a assédio, do dia a dia, que é fundamental,
mas também na hora de nomear para os cargos mais altos da empresa. Perfeito, estamos de olho aqui. Vamos lá, as petroleiras também, muito atentas aí. Sibeli, muito prazer, né, de te conhecer aqui pessoalmente, mesmo virtualmente. Foi um prazer te receber e até a próxima, viu? Um beijo para você e todas as petroleiras. Obrigado. Tchau, tchau. Falamos aqui com a Sibeli Vieira, diretora da Federação Única dos Petroleiros e do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.